Direto da redação. Eu vou agora ao Espírito Santo, numa reportagem especial do Giro Capixaba, que foi essa reportagem, ela subiu desde ontem, tem dado uma audiência enorme ao Giro Capixaba. E eu vou ao Espírito Santo, na verdade, quero remontar aqui a década de 70, 1973, que foi um caso que repercutiu em todo o Brasil envolvendo violência contra a criança. A reportagem do Giro Capixaba, eu peço que vocês ponham agora aí na tela, para que as pessoas possam conferir, se refere ao caso Araceli. Foi uma tragédia que chocou o Brasil e que permanece impune depois de 53 anos. Araceli era uma menina, vou dar o sobrenome dela aqui, o nome completo era Araceli Cabreira Sanches Crespo. Essa menina tinha 8 anos de idade, mas a aparência dela era de uma adolescente, porque ela era uma menina que tinha já um corpozinho já formado, estava assim com uma formaçãozinha bem diferente com a criança de 8 anos de idade. A Araceli, ela saiu de casa numa sexta-feira de maio de 1973 com destino à escola em Vitória. Ela morava em Vila Velha. Ela era filha de um eletricista, o pai dela era um espanhol, a mãe uma boliviana, e o pai dela, o nome dele era o Gabriel Crespo, e a mãe era Lola Sanches, uma boliviana. Esse casal vai para Vitória, vai para Vila Velha, num período em que houve assim, uma grande corrida em busca de oportunidades, emprego na região de Vitória, por causa de portos, não é? Oportunidade. Ele era um eletricista, ele era um operário, e ele tinha 2 filhos. Ele tinha na verdade, a Araceli, que era a mais nova, de 8 anos, e tinha também um filho, um menino, que era um pouquinho mais velho, tinha 13 anos. Pois bem, a mãe da Araceli, a Lula, ela falou o seguinte: minha filha, tu sai mais cedo hoje, é sexta-feira, por causa do ônibus. Porque o ônibus sexta-feira aqui vai chegar aqui um pouco tarde, já é escuro, então sai da escola mais cedo e vem para casa. Assim a menina o fez. E a menina, ela apanhava o ônibus em frente a uma boate, a um bar na praia de Camburi, que era o boate franciscano. Esse bar e essa boate pertencia a uma família rica, exportadora de café, que era a família Michelini. E era muito bem frequentado, era uma zona livre para consumo de drogas, orgias durante a noite. O irmão mais velho da Araceli se chamava Carlos, de 13 anos. Ele estudava no Colégio São Pedro, assim como ela. E o colégio era na Praia de Suá. Ali é a boate que você conferiu a imagem aí, ela sendo destruída já agora aqui em 2017. Ela foi demolida, né? Mas foi uma das primeiras construções ali na Praia de Camburi. Foi uma das primeiras construções de alvenaria, que a família era muito rica, e o nome da avenida aí é de um patriarca da família Michelini, né? Mas o que aconteceu nessa sexta-feira de maio foi que a Araceli, ela nunca mais foi encontrada. A última vez que ela foi vista, ela aguardava o ônibus em frente ao bar franciscano. O colega embarcou no ônibus e advertiu: olha, vem logo, você vai perder o ônibus. Ela estava brincando com um gatinho e ali ela ficou brincando com um gato. E essa menina, ela desaparece, ela sumiu. A família começou a procurar a Araceli, assim, durante várias semanas procurando, entregando fotos à polícia. Depois a família vai também procurar os jornais e cria uma comoção nacional, porque a Araceli não aparece. Não encontra-se nada, nenhum vestígio da Araceli. E apareceu assim vários farsantes, trotes. Um deles pedia resgate, dizendo que a Araceli estava sequestrada e pedia um dinheiro em resgate. A família fez até uma campanha e depois viu que era uma fake news. Não tinha. Depois encontraram a menina com as mesmas características da Araceli numa cidade a 250 km de Vitória. Foram lá verificar, não era Araceli. Isso demandou tempo, isso demandou semanas. Até que um dia surge a notícia. Olha, encontraram o corpo de uma menina, e assim, um garoto de 15 anos andando com o pai. Esse menino depois viria a ser policial.
falaram o seguinte, olha só, e tem as características dela, acho que é a Araceli. O corpo está muito desfigurado, o corpo está assim, muito putefato. Aí você vê a imagem quando estavam recolhendo, a polícia recolhendo o que restou do corpo da Araceli. A família foi lá reconhecer. A família entrou em choque. Inicialmente reconheceu como sendo o corpo dela, mas no estado de choque, depois disse, não pode ser a Araceli, não é ela vai aparecer ainda. Mas o exame de necrópsia, que foi realizado pelo legista Carlos Éboli, do Rio de Janeiro, que foi chamado lá para isso, foi fazer, constatou que era menina. E constatou que a Araceli tinha sido assassinada, foi drogada com LSD, e depois as partes genitais da Araceli tinha marcas de dente, os seios também com marcas de dente. Ela foi violentamente, foi estuprada e depois morta, e morreu pela quantidade de LSD que foi injetado na Araceli. Então, os assassinos, os criminosos, para conseguir consumar o estupro, drogaram a menina. Então você veja, 8 anos, mas ela parece ter bem mais de 8 anos na foto que você está vendo. Esse caso repercutiu pelo Brasil inteiro. Começou-se ali umas investigações para apurar quem matou Araceli. E a polícia, as investigações, aí você veja como era a boate, ou uma parte da boate, 1973, o que era a boate Franciscano na praia de Camburi. A polícia, depois de muito investigar, depois de muitos atropelos, muitas dificuldades, chega ali aos suspeitos. Paulo Constantin Elau, Dante de Barros Michelini e Dante de Brito Michelini. Paulo Elau, da alta burguesia de Vitória. O Dante de Barros Michelini, também da alta burguesia de Vitória. E o Dante de Brito Michelini era o pai do Dante de Barros Michelini. E eles eram netos de Dante Michelini, que era um patriarca, era exportador de café, né? A polícia começou, alguns policiais interessados começaram a investigar isso, a levantar, checar. E muita dificuldade, muitos obstáculos, porque parte da polícia corrompida, a família contratando bons advogados, criando dificuldades para investigar. Mas o que se constatou no final disso tudo está aqui na reportagem do Giro Capixaba. Que o Paulo Elau, o Dante de Barros Michelini, eles eram habituados a cercar meninas que estavam crescendo para violentar as meninas, estuprar meninas, era uma prática. E como eram famílias muito poderosas, muitas vezes as pessoas não denunciavam, então outros casos teriam ocorrido ali em Vitória. Aí você vê o Paulo, que a gente vai chegar nessa reportagem ainda aí. Precisa ver o desfecho dessa história que foi agora recente, agora no mês de janeiro e fevereiro. E uma polícia então chegou ali, e no meio disso tudo morreu gente, morreu testemunha assassinadas, pessoas morreram misteriosamente, pessoas que investigavam morreram com um tiro pelas costas, no meio disso tudo. Daí então surgiram testemunhas. Uma ex-namorada do Paulo Elau, Marisley Fernandes Muniz, depois a polícia disse que Araceli, na frente desse bar, ele seduziu a menina com chocolate, com bonecas, e que ela disse que ela teria sido uma interlocutora do Paulo Elau. Ela falou o seguinte, não se preocupe em ir para casa hoje de ônibus, que o tio Paulinho vai te levar de carro. E a menina ali teria acreditado nessa história. Essa menina conta que a investigação, com o fechamento, ela foi levada para dentro do bar franciscano, ficou em um porão durante 2 dias. Essa menina, ela foi ser viciada, ela foi violentada sexualmente, ela foi drogada, e essa menina, devido à alta dose de LSD, morreu. A família não soube o que fazer com o corpo. A família Michelini não teria sabido, não teria como dar destino ao corpo. Levou para o hospital, teria levado para o hospital infantil. No hospital disseram, ela está morta. Diante disso, sem saber o que fazer com o corpo, esse corpo teria ficado guardado dentro do refrigerador durante alguns dias, e depois, então, sem saber o que fazer com o corpo, jogaram no matagal
atrás do hospital infantil e jogaram ácido para desfigurar o corpo para não ser reconhecido. Esse caso foi a júri. Inicialmente, Paulo Elau e o Dante de Barros Michelini foram condenados a 18 anos de prisão. E o Dante de Brito Michelini, que era o pai do Dantinho, foi também condenado a 5 anos. Esse julgamento depois foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 5 anos depois do novo julgamento, eles foram inocentados por falta de provas. Esse caso ganhou tanta repercussão que a Araceli hoje, ela assim se tornou um símbolo da luta contra a violência infantil e contra o adolescente. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi-se criado ali uma data para se lembrar, para assim as pessoas se conscientizar da importância de se combater a violência infantil, e é o mês de maio. Em Vitória houve um mural, inauguraram um mural em homenagem a Araceli, que está lá até hoje em Vitória. Nós estamos falando de Vitória da década de 70 e a Vitória hoje é uma outra Vitória, né? Nós vamos mostrar as imagens de Vitória, que é a Vitória hoje, mas que não mudou muito isso. Isso aí é a Vitória da década de 70, década de 80, década de 70. 1973 até 1979. Agora mostra a Vitória de hoje, o que é a Vitória de hoje. No aspecto urbano a cidade mudou muito, mas no aspecto da impunidade a Vitória continua guardada as proporções, o estado do Espírito Santo continua a mesma coisa. Você tem imagem aí do que é hoje o Espírito Santo, do que é Vitória, a capital do Espírito Santo. Mas essa ferida da Araceli continua aberta em meio a esses prédios modernos, em meio a esses viadutos, como símbolo de impunidade. Não é? E Araceli, o corpo dela ficou até 1975 sem ser sepultado. Foi ser sepultado em 1975, sendo examinado, fazendo necrópsia. Olha que o sofrimento pós-morte. E segundo as testemunhas, a dupla que teria cometido esse crime, esse corpo foi levado num Ford Mustang branco. O jornalista José Louzeiro, ele escreveu o livro Araceli, Meu Amor, que chegou a ser censurado na ditadura militar, que esse foi um outro problema, porque a ditadura militar protegia esses assassinos, esses facínoras. Então havia uma cumplicidade, porque dava um apoio, a família dava apoio econômico e apoio político aos ditadores de plantão. E era o governo de Garrastazu Médici que foi o governo mais violento da ditadura militar. Um dos governos mais violentos da ditadura militar. Então esse é um caso que permanece assim, como símbolo da impunidade no Brasil e no Espírito Santo. E esse caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E essa denúncia cobra do Estado brasileiro, cobra que o Estado brasileiro seja responsabilizado internacionalmente por omissão e violação de direitos humanos. E a morte de Dante Michelini foi recente, a gente vai chegar lá. Agora o caso Araceli, o que aconteceu após isso aí acontecer? Desfez-se a família. A mãe voltou para a Bolívia, viveu como viúva. O pai morreu em 2001 sem ver o desfecho, sem ver a condenação disso tudo. O irmão da Araceli hoje mora no Canadá. O pai depois constituiu provavelmente outras famílias, tem outros filhos que moram no Brasil, que estão aí no Brasil. E relembro esse caso, o irmão da Araceli, em entrevista que é descrita aqui no Giro Capixaba, ele disse que até hoje ele lembra da irmã, que a irmã era assim uma figura muito especial, era uma família muito unida, embora pobre, mas unida. E a imprensa capixaba naquele período aqui, é bom de chamar a atenção, porque isso não mudou muito, tem parte da imprensa capixaba que é assim, corrompida, tentou insinuar que a mãe da menina se viciava a menina, tentou vender essa narrativa falsa. Narrativa falsa. Aí você tem a imagem da Araceli. E você confere essa reportagem especial em girocapixaba.com.br. Mas vamos agora a um outro desfecho trágico, que não tem ligação direta, mas que se conecta historicamente com esse caso, que é o assassinato do Dante
Michelini, que seria um dos implicados nessa morte. O Dante já estava com 76 anos, morando em Guarapari. E esse caso voltou agora ao centro dos debates, porque o Dante foi brutalmente assassinado. Um homem vindo da Bahia se alojou ali, enfrentava a questão de denúncias em relação à violência doméstica, se abrigou num sítio em que ele morava isolado. Ele colocou esse cara para fora e esse cara foi para a Boca de Fumo, onde era consumidor de droga. Isso está narrado em sede policial. E na Boca de Fumo começou a ser, digamos, ironizado. As pessoas diziam, olha, você apanhou de um estuprador. Ele volta ao sítio e encontra um departamento, um compartimento lá, um soco inglês e uma machadinha. Ele faz uma emboscada para o Dante Michelini. Ele consegue consumar uma briga corporal com o Dante Michelini. Ele degola, ele decapita, ele tira a cabeça do Dante Michelini ainda vivo. Ele pega essa cabeça, deixa o corpo, incendeia uma parte do sítio. Ele pega a cabeça de uma sacola, leva para um canal em Guarapari e joga na água. A cabeça fica boiando. Ele entra na água, tira a cabeça, amarra numa pedra e joga. E vai a cabeça do Dante Michelini para o fundo do mar. E esse caso ele ganha assim, uma certa atenção da polícia, porque uma funcionária do sítio comunicou à polícia que não via o patrão já há alguns dias. Ele tinha sumido. Ele era uma figura estranha, uma figura isolada. Isoladamente. E aí tá o homem, um jovem, veio da Bahia. O nome desse homem aí tem o nome dele, né? Vou dar o nome dele aqui, na verdade, que foi chegar o nome dele aqui, que a polícia prendeu. Esse homem tá preso, tá? Ele veio da Bahia e ele foi localizado porque ele já estava preso em função de violência doméstica, né? E William Santos, né? William Santos. E ele confessou, o William falou o seguinte, olha, eu joguei a cabeça dele lá, estava boiando, amarrei uma pedra, joguei e foi pro fundo do mar. E ele disse que depois ele fumando maconha, ele estava preso por violência doméstica, a polícia chegou nele porque estava havendo alguns arrombamentos que eram associados a ele e a polícia desconfiou. E ele confessou o crime. Então ele falou, ali depois que eu matei, joguei a cabeça no fundo do negócio lá, do canal, eu voltei, fumei uma maconha, fui lá conversar com o corpo dele. E cheguei e falei, e aí, Jack? Olhava pro corpo e falava, e aí, Jack? Que essa é uma gíria nos presídios, Jack é estuprador. Engraçado porque, na verdade, o Jack, personagem, era estripador, né? Jack é o estripador. Agora o Jack é estuprador, e deram esse nome também, o Jack é estrupador. E ele voltou e conversou algumas vezes com o corpo. Então foi uma morte trágica, também do Dante Michelini, que escapou, ficou impune pela justiça em função deste caso que todo mundo sabe no Espírito Santo que está associado a eles. Esse foi o fim trágico do Dante Michelini. O Paulo Elau, segundo consta, ainda é vivo, até um certo tempo viveu ainda em uma zona nobre de Vitória. Há quem diga que hoje está no Rio, onde a família tem um patrimônio imobiliário muito grande, tem apartamentos, então ele vive hoje no Rio de Janeiro. E aí você confere os 3 implicados na morte da Araceli lá na década de 70, quando estavam sob investigação. Lamentável essas situações.